Convido os amados a abrir suas Bíblias. Livro de Gênesis, capítulo 22. Versículos 1 versículo 1, vamos ler até o versículo 13. Versículo 1 ao 13. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículos do 1 ao 13. Obrigado, irmão. Amém? Misericórdia, né? Tem alguém procurando ainda? Amém. Leamos. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantando Abraão os olhos, e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, deitou-o no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu-lhe ele: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém? Amado e querido Pai, mais uma vez, nós dirigimos nossas vozes a Ti, e clamando, Senhor, por esta mensagem. E pedimos a Tua direção, a Tua orientação, ser conosco, nos oriente, nos dê sabedoria, para que possamos falar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração para dizer à Tua igreja. Lhe peço desde já que esteja preparando os corações de cada um para receber a porção da Tua palavra. E se houver alguém entre nós nesta noite que ainda não crê em Ti como seu Senhor e seu Salvador, que esta noite possa ser noite de salvação. Que nós, Senhor, possamos nesta noite fazermos algo que aí no céu haja festa. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Obrigado. Existem vários países, e aqui no Rio de Janeiro, principalmente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é assim mais forte, uma festa chamada Carnaval. Eu vou perguntar quem conhece, todo mundo conhece, né? Se perguntar quem foi lá, de repente vocês podem ter não ter ido, mas conhecer com certeza, já ouviram falar
dessa festa, né, maligna, mundana. Essa festa ela ocorre no mês de fevereiro, como nós sabemos, às vezes no mês de março, e é uma festa obrigatória. Vocês sabiam disso? Essa festa é obrigatória. No ano passado, o prefeito do Rio de Janeiro, ele não tentou evitar que a festa acontecesse. Ele simplesmente não liberou verbas para a festa. E vocês acompanharam na televisão, nas mídias sociais, o que aconteceu. A guerra que foi, os ataques que ele teve por causa disso. Mas por que isso? Por quê? Esta festa é uma festa de adoração a Satanás. Sabiam disso? É uma festa de adoração a Satanás. E durante o período que essa festa acontece, acontecem três coisas. Um sacrifício tríplice. Mortes. Podem observar o período que mais se morre no Rio de Janeiro, vou colocar até no Brasil, é no período de carnaval. Morte entre as pessoas que estão nos desfiles, derramamento de sangue durante o desfile. Existe um instrumento, não sei se o nome dele é bumbo, um grandão que é colocado na frente, a pessoa faz isso aqui e bate. É bumbo mesmo? É bumbo, né? Então, ele é grande, é colocado aqui na frente, ele é preso aqui no braço das pessoas e eles rodam aqui, bum, não é isso? Rodam, bum. Quando eles fazem esse movimento, aquela corda que é amarrada em suas mãos machuca. Isso é normal, natural, machuca. E quando machuca, sai sangue. E o sangue é derramado durante o local onde está realizando o desfile. Aquele sangue derramado é o sacrifício. Mortes, sangue derramado e o terceiro, sexo. O período em que mais acontece prostituição no nosso Rio de Janeiro, no nosso Brasil, e em todos os países onde acontece essa festa maligna chamada carnaval, era esse período, sexo. Eu trabalhei para um homem que ele falou o seguinte para mim: olha, todo ano no período de carnaval, eu alugo um apartamento em Copacabana. Sabe para quê? Para a gente pegar as mulheres que estão no desfile, quando elas estão bem doidonas, bem bêbadas, e a gente leva para lá e faz o que quer com elas. E é justamente isso que acontece. Ou seja, é uma festa que sempre vai acontecer, porque o príncipe das trevas, ele está sobre isso, e jamais ele vai deixar de ter para si o seu sacrifício. Mortes, sangue derramado e sexo. O povo de Israel também teve um período negro na sua história. Eu quero que os amados que leem a palavra de Deus sabem disso. Deus havia mandado para o povo de Israel que quando eles chegassem na terra em que Deus havia preparado para eles não poderiam fazer amizade com aqueles povos que estavam ali, 7 nações, se não me engano. Não poderia fazer amizade com eles. Todos eles deveriam ser exterminados. Mas quando o povo de Israel chegou ali, alguns eles exterminaram, e outros, eles desobedeceram a Deus e fizeram amizade com eles. E Deus havia deixado um mandamento para eles o seguinte: não faças para ti imagem de escultura de nada que existe no céu, nem embaixo na terra, nem embaixo da terra. Somente o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestais culto. Mandamento de Deus. Mas teve um momento negro de Israel, do povo de Israel, em que eles sacrificaram os seus filhos a Satanás. Sabiam disso? Quem sabia disso, levanta o braço. Ninguém sabia? Pois é, eles sacrificaram os seus filhos a Satanás. Existe uma entidade, chamada Moloque. Tem vários textos da Bíblia que falam sobre isso. Esse Moloque era o deus dos amonitas, uma das nações que deveriam expulsar daquela terra. Era uma estátua grande, se não me engano tinha 5 a 6 metros de altura, era toda de metal e oca por dentro. E por trás dela, eles colocavam fogo
para a lenha queimar até aquele metal ficar vermelho em brasas. E a posição dessa estátua era isso aqui, olha, desse jeito, a posição dela. E quando aquela estátua estava bem vermelhinha, aquele metal estava bem vermelho, eles pegavam as crianças pequenas, recém-nascidas, e colocavam nos braços, nas mãos daquela estátua, oferecendo os seus filhos a Moloque. Algumas pessoas antigas não gostam que chamam seus filhos de moleque, porque moleque é justamente esse nome, derivado de Moloque, né? Uma entidade que eles adoravam. E a palavra de Deus nos fala o seguinte: não devemos temer as estátuas, né? As esculturas, porque elas não fazem o bem e também não podem fazer mal a ninguém. Agora, uma coisa é certa: quando a pessoa se prostra diante de uma escultura para adorar, ela está adorando ao Satanás, ao inimigo. Isso é algo realmente muito sério. Muita gente faz isso sem saber, está sendo enganado. Mas muita gente faz isso e sabe muito bem o que está fazendo. A nossa mensagem de hoje é sobre sacrifício, e nós estaremos falando sobre 3 pontos: sacrifício ao Senhor, segundo, o sacrifício de sangue, sacrifício de Isaac, e terceiro, o sacrifício de Isaac em semelhança com Cristo. Acertaram o relógio, né? Acertaram o relógio. É interessante que muitas pessoas fazem sem saber. São enganadas, podemos assim dizer, são enganadas. Mas muitos têm consciência realmente daquilo que estão fazendo. Não são enganados. E geralmente os que têm consciência, sabem o que estão fazendo, é que às vezes levam os outros a fazê-lo. Sacrifício é oferta. Pode ser uma oferta de agradecimento, pode ser oferta pelo pecado, pode ser oferta de louvor e pode ser oferta de adoração. Do texto que lemos no versículo 5, eu peço aos amados que leem comigo, fala sobre isso. Deus manda que ele vá e ofereça seu filho. No versículo 5 ele fala assim, ó: disse Abraão a seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Havemos adorado, voltaremos a vós. Então, sacrifício pode ser também uma adoração a Deus. Para realizar o sacrifício, era necessário um sacerdote. Abraão era o sacerdote. Abraão era o sacerdote no seu lar. Ele era responsável para sacrificar ao Senhor. Então, quando Deus mandou que ele sacrificasse o seu filho, para ele, em relação a realizar o sacrifício, não foram novidades, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Então, para realizar um sacrifício, preciso de um sacerdote. E 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, eu gostaria que nós abríssemos nossa Bíblia para lermos esse texto. Fala que nós somos sacerdócios santos. Olha que maravilhoso. Vamos ler na palavra de Deus? 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacerdócio santo. Aqui fala de um sacerdote e sacrifícios, mas um sacrifício diferente daquele que Deus exigiu de Abraão. Ele fala aqui de sacrifício espiritual. Sacrifícios espirituais é o que? É quando nós nos prostramos diante do Senhor em louvor, em adoração a Ele. Quem estava aqui pela manhã pôde sentir, sentir o que é isso. O que é estar sacrificando ao Senhor em louvor e adoração. Ficamos de joelhos,
apontamos para as nossas casas em adoração ao Senhor, para orarmos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, depois pegamos nas mãos uns dos outros, ou seja, é adorarmos ao Senhor, sacrifício vivo, santo e adorável a Deus. E detalhe, feito com consciência, é sabermos, entendermos aquilo que estamos fazendo. E quando se fala de sacrifício santo, se fala justamente disso, de adoração. Mas nós não somos somente sacerdócio santo. O texto ainda diz, no versículo 9, diz que nós somos também sacerdócio real. Vamos ler. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só que maravilhoso. Nós somos sacerdócio santo, e como sacerdócio santo, nós devemos adorar ao nosso Deus. Mas também somos sacerdócio real. E como sacerdócio real, nós devemos o quê? Proclamar as verdades do Evangelho de Cristo. Ou seja, nós precisamos ser completo. De repente você pensa assim, não, mas o meu negócio é cantar. O negócio é cantar. Eu chego lá na hora do louvor, eu levanto as mãos, eu fecho os olhos e o mundo se acaba, eu não quero saber mais de nada. Tudo bem, legal, é isso aí, é assim mesmo. Mas e a segunda parte? E a segunda parte? Aí você pode dizer assim, mas eu não sou muito chegado a evangelizar, não. Eu não fui chamado para isso. Eu já ouvi isso, amados. Eu já ouvi isso. Eu trabalhava com evangelismo, na área de evangelismo da igreja, e quando chamava determinados irmãos, eles falavam assim, irmão, não dá, não fui chamado para isso, meu negócio é outro. E sabe o que acontece? Na mensagem daquele pastor Lepré, é isso? Lepre, né? Ele falou assim, olha, amados, um dia a conta irá chegar, e nós teremos que pagar a conta. E a palavra de Deus é bem clara em relação a isso. Um dia estaremos diante do Senhor, e nós teremos que responder por aquilo que fizemos, e por aquilo que deixamos de fazer. Então, se não fosse necessário que nós fôssemos sacerdócio completo, tanto santo como real, Deus não teria deixado ter sido colocado em sua palavra. Então, se você só é sacerdócio santo, você precisa se preocupar em ser um sacerdócio real. Se você tem sido só um sacerdócio real, você só tem se preocupado em pregar a palavra, em evangelizar, você tem também que se preocupar em ser um sacerdócio santo e procurar ser um adorador a Deus. Onde sacrificar? Em Êxodo capítulo 3, versículo 18, quando Deus mandou Moisés ir até o Egito para libertar o seu povo, Deus falou o seguinte, olha, vai, diz para Faraó que ele tem que libertar o meu povo, e o meu povo vai sair para o deserto 3 dias de viagem, e depois de 3 dias, aí sim, vocês irão me adorar. No texto que lemos, interessante, Deus fala para Abraão o seguinte, olha, você vai sair e vai para sacrificar teu filho. Eu não vou dizer para você o local não, sai caminhando, quando chegar no local eu te aviso. E eu pergunto para vocês, quantos dias Abraão caminhou? Nós lemos, acabamos de ler, 3 dias. 3 dias. Interessante que o Egito é figura do mundo, e Faraó é figura de Satanás. E Deus não permitiu que o povo dele adorasse a ele enquanto estivesse no Egito, enquanto estivesse no mundo. Primeiro eles tinham que sair do mundo, para depois adorar a Deus. Há muitas pessoas que estão tentando servir a Deus, adorar ao Senhor, ter uma vida de santidade, ainda com os pés lá fora no Egito. E Deus não aceita. Deus não aceita. Primeiro, você tem que deixar o mundo, para depois adorar
e sacrificar a Deus. Deus deixou bem claro para Moisés: 3 dias. Não pode ser 1 e nem pode ser 2. Tem que ser 3 dias. Para depois você me adorar. Em que sacrificar? Abra suas Bíblias em Romanos capítulo 12, versículo 1. Livro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Em que sacrificar? O sacrifício vivo. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É adorar a Deus com sabedoria, com consciência, sabendo aquilo que você está fazendo. Aqui, o apóstolo Paulo aos Romanos não está dizendo que eles deveriam fazer algo para ser colocado diante desse altar, o sacrifício. Sabe o que ele está dizendo aqui? É que nós somos o altar. Nós somos o altar. O sacrifício é feito em nós. Nós somos o altar de Deus. Vós sois o altar de Deus. Vou repetir o versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. A palavra compaixão quer dizer amor ao extremo, a ponto de morrer por este amor. E quando ele fala aqui rogo, a palavra rogar quer dizer, é um pedido, é pedir com toda a sua força, dando realmente ênfase àquilo que você deseja, àquilo que você quer. Então ele fez isso com toda a sua força, com todo o seu desejo. Ele está nos rogando e fala pela compaixão. A palavra compaixão é diferente de paixão. A paixão é carnal, é física. Agora a compaixão, ela parte de Deus, ela vem de Deus, vem do amor de Deus. E diz que apresentei os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu quero, irmãos, que vocês compreendam o que vocês estão fazendo. O nosso Deus, Ele não pede para nós algo que nós não compreendamos. Ele primeiro nos ensina o que é, nos ensina como fazer, e depois Ele nos manda fazer, para que nós não sejamos ignorantes naquilo que estamos fazendo. Alguém te perguntar, por que você fez isso? Eu não sei, todo mundo está fazendo, eu estou no oba-oba e estou indo junto. Não, não é assim, não é assim. Nós temos que ter consciência, entender, compreender aquilo que fazemos. Se é para levantar a mão, você tem que saber por que você está levantando a sua mão. Se é para ajoelhar, você tem que saber por que você está ajoelhando. Tem que entender o que é oferta, o que é sacrifício, o que é adoração, o que é louvor. Para que assim, depois, você vai estar oferecendo sacrifício, louvor e adoração ao nosso Senhor. Como sacrificar? Gênesis 22, versículo 7, o texto que lemos. Vamos voltar para o nosso texto. Gênesis 22, versículo 7. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Garoto inteligente, né? Eu já vi pessoas pregar essa mensagem e colocar esse garoto aqui, esse rapaz,
A palavra de Deus em algum lugar chama de mancebo, como se ele fosse uma criança. Uma criança, na maioria das vezes, não entende o que está fazendo. Em nossos dias, é bem diferente daquela época ali. Em nosso dia, uma criança de 4, 5 anos, eu acredito que sabe mexer no celular melhor que eu. Tem dia que eu estou mexendo lá e meu filho fica rindo de mim, porque eu não entendo, pergunto para ele. Ele até me ajuda, mas primeiro ele ri de mim primeiro. A Cid também, fica rindo de mim às vezes. Mas uma criança de 4 anos, 5 anos de idade, ela sabe pegar no celular e mexer, sabe ligar, entrar na internet e tal, fazer um monte de coisa. Mas naquela época era outro mundo, era outra época, completamente diferente. Pasme com o que eu vou dizer. Isaac tinha 25 anos de idade. Isaac tinha 25 anos de idade. Mas ele sabia o que era sacrifício, o que era adoração. Ele sabia que para sacrificar, realizar um sacrifício era preciso de lenha, era preciso de um altar, era preciso que tivesse a oferta para ser colocado no altar, precisava de fogo para queimar a lenha. Ele sabia disso. Por quê? O seu pai era um sacerdote. Ele via seu pai fazendo esse tipo de coisa. E ele perguntou, está lá caminhando com o pai dele, sabia que haveria um sacrifício, e ele pergunta: pai, está a lenha aqui, está o fogo, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Amados, para nós sacrificarmos ao Senhor, nós precisamos de lenha e de fogo. O fogo, para nós, é o Espírito Santo presente em nossas vidas. E quando nós nos colocamos diante do Senhor para adorá-lo, nós temos que ter este fogo dentro de nós, que nos acende, a chama se acende, a chama se levanta, e nós começamos a adorar a Deus. A palavra de Deus fala que em espírito e em verdade. Não é isso, Bruno? Em espírito e em verdade. Tem que haver fogo, porque sem fogo não há adoração. O fogo tem que estar aceso dentro de nós. A chama tem que estar acesa para que isso aconteça. Senão, sabe o que acontece? Os ministros de louvores vão estar aqui na frente ministrando, e nós vamos estar no banco assim, ó, desse jeito, ó. Não estamos nem aí. Tem que ter fogo. Existe no Rio de Janeiro um monumento chamado Monumento aos Pracinhas da Segunda Guerra Mundial. Quem conhece esse monumento? Fica no aterro do Flamengo, né? Eu, quando era militar, tirava serviço ali, e tem vários postos, e os soldados têm que assumir todos os postos daquele local. E lá em cima tem uma rampa imensa, lá na parte de cima tem um monumento, e embaixo, no pátio, tem um fogo, uma chama. Aquela chama, ela nunca foi apagada, desde quando aquele monumento foi construído. Ela nunca se apagou. E tem um soldado que ele fica ali, de serviço. É 24 horas por dia, sai um, entra outro. Sai um, entra outro. Sai a guarnição da Marinha, entra o Exército. Sai do Exército, entra a Aeronáutica. Depois vem a Marinha de novo, ou seja, o tempo todo. Desde quando aquele monumento foi construído, aquela chama, ela é vigiada 24 horas por dia e ela não pode se apagar. Aí eu pergunto, como está a chama do Espírito Santo em sua vida? Como você tem cuidado dessa chama em sua vida? Você tem mantido ela acesa? Ou você está deixando que ela se esfria dentro de você? Para sacrificar, além do fogo, precisa de lenha. Antes, ainda sobre o fogo, hoje, em nossos dias, é fácil conseguir fogo. Você pega o fósforo, você pega um isqueiro e você consegue fazer fogo. Mas naquela época era diferente. Naquela época não tinha essa facilidade. Eles tinham que levar o fogo com eles. Eles acendiam a chama e aquela chama ficava com eles o resto da vida. Passava de pai para filho. E aquela chama, como aquela chama que eu falei sobre o monumento, ela nunca se apagava. E Abraão, ele estava levando o fogo com ele. Interessante. Ele estava levando o fogo com ele.
Tem uma série na televisão, Largados e Pelados, que lá mostra dificuldades que as pessoas têm para conseguir acender a chama, e uma dificuldade maior ainda para manter aquela chama acesa. E Abraão, ele pegou do acampamento, onde sua família, toda a sua família, seu povo estava, aquele fogo, e levou aquele fogo com ele. Amados, quando o culto termina aqui, você vai para sua casa, você tem que levar o fogo com você. Quando você vai para o seu trabalho, na segunda-feira, para a sua escola, para a sua faculdade, o fogo tem que te acompanhar. É seu, é sua responsabilidade. Você tem que cuidar dele. E além do fogo, como falei, precisa de lenha. Lenha. Como você vai acender o fogo e não tem lenha? Tem que ter combustível. E o que é a lenha? A lenha é o nosso foco, é a nossa convicção, é o nosso objetivo daquilo que estamos fazendo. E quando os ministros de louvor estão aqui na frente ministrando, que eles falam assim: levanta os braços, né? Vamos adorar ao Senhor, feche seus olhos. E você tem que estar focado naquilo que está sendo feito, prestando atenção no ministro de louvor, porque a função dele, ele está levando você a adorar a Deus, levando você à adoração, levando você a prestar ao Senhor este momento maravilhoso da sua vida e da igreja. E você tem que ter convicção daquilo que você está fazendo. Não faça por fazer, faça por amor a Deus. Adore ao Senhor porque você o ama. Faça dessa maneira e com o objetivo: eu estou adorando a Deus, eu adoro a Deus porque eu fui criado para esse fim. Eu fui criado para isso. Quando Deus criou o homem, Ele criou com esse propósito. Nós ouvimos aqui várias vezes, numa mensagem anterior eu falei sobre isso. O homem foi criado por Deus com o propósito de adorá-lo. Deus não precisava disso. Existem nos céus milhares e milhares de seres celestiais que foram criados por Deus com um único propósito: estar diante dele durante dia e noite, durante séculos e séculos, assim, olha, falando assim, olha: santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor, o tempo todo adorando a Deus. E quando eles repetem 3 vezes santo, eles se referem à Trindade de Deus, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Ou seja, o nosso Deus, Ele tem uma adoração constante o tempo todo. Mas sabe a diferença daquele grupo que está lá e o grupo que está aqui? É que eles não têm opção. Eles foram criados e têm que fazê-lo. Agora nós não somos obrigados a fazê-lo. Nós fazemos de livre e espontânea vontade. Nós saímos dos nossos lares no domingo à tarde, deixamos lá o jogo do nosso time, de repente está acontecendo, nosso programa de televisão, deixamos às vezes nossos familiares num churrasco, numa festa, e viemos aqui com a nossa livre e espontânea vontade para estarmos adorando ao nosso Deus. Não somos obrigados, fazemos porque amamos o nosso Deus, adoramos fazê-lo, é de livre e espontânea vontade. O que sacrificar? Deus não aceita qualquer coisa. Ele sempre quer o melhor. Falam comigo. Ele sempre quer o melhor. Falam de novo. Ele sempre quer o melhor. E diga assim agora, olha: eu sou o melhor para Deus. Amém. Quando ele pediu para Isaac, pediu para Abraão o seu filho Isaac, ele pediu o melhor que Abraão tinha. Abraão nessa altura ali, ele tinha 2 filhos. Ele tinha Ismael, que tinha nascido de uma escrava, Agar, uma egípcia. E ele tinha Isaac, que nasceu de Sara, que era chamado o filho da promessa.
Por que Deus não pediu para ele sacrificar Ismael? Ele poderia ter pedido Ismael. Por que ele pediu Isaac? Isaac era o melhor que Abraão tinha. Amados, nós precisamos entender que o nosso Deus, por ser um Deus maravilhoso, um Deus perfeito, Ele quer perfeição em nós, Ele quer o melhor de nós. Eu fico observando o Ministério de Louvor, o quanto esses irmãos, eles se dedicam a esta obra. Durante a semana, vários dias à noite, no domingo, às vezes passa o dia na casa do Senhor, e eu acho lindo isso, eu acho lindo. Por quê? Eles querem fazer o melhor para Deus. É assim que nós devemos agir, é assim que tem que ser o nosso sacrifício, o nosso louvor e a nossa adoração, tem que ser o melhor para Deus, o melhor para Deus. Por que sacrificar? Caim e Abel sacrificaram o Senhor. Eu falei sobre isso aqui no ofertório. Eu estava hoje à tarde, minha mensagem estava pronta, mas estava meditando na palavra agora à tarde, e daqui a pouco surgiu uma mensagem no meu celular, quando eu abri, mensagem do pastor Anderson, dizendo assim: pastor Aías irá ministrar o ofertório. Eu tinha aberto naquele instante, naquele texto que eu li na hora do ofertório, Hebreus capítulo 11, versículo 17. Eu falei, glória a Deus. Ontem no estudo aqui, para os professores, eu estava falando sobre o que acontece quando Deus está na direção do culto. E é maravilhoso, não sei se os irmãos observam isso, mas eu observo, eu sou observador, não sou reparador, tá, irmão? Eu sou observador. Eu reparo quando os irmãos estão cantando. Eu não entendo de música, não sei tocar instrumentos, mas se o irmão aqui, ele der um nó diferente, uma nota diferente na guitarra ou no baixo, eu sei que ele errou. Quando o Pedrinho ali, ele dá uma nota diferente na bateria, eu sei que o Pedrinho errou. O Elias, eu não sou instrumentista, mas eu sei, eu observo. E desde criança, na casa do Senhor, a gente está sempre observando, está sempre olhando, está sempre aprendendo, né? E observa aqui, às vezes, quando vem da abertura do culto, ele lê o texto para iniciar o culto, eu falei isso ontem aqui, e depois vem o irmão para falar sobre o ofertório, e ele dá continuação àquele texto que foi lido no início do culto, e quando o pastor vem para a mensagem, ele dá continuação àqueles dois textos que foi lido. São textos diferentes, locais diferentes, mas existe qual seria a palavra? Sincronia. Eu vou usar essa. A minha não saiu, eu vou usar a sua. Sintonia. Quando Deus está na direção, acontece certinho. Não precisamos nos esforçar, tentar ajudar Deus a fazer o que é a parte dele. Nós temos que fazer a nossa. E eu observo isso. E é maravilhoso. Mas sabe o que acontece? Nem todo sacrifício é aceito por Deus. Nem toda adoração, nem todo louvor é aceito por Deus. E o exemplo claro e clássico está aqui sobre a história de Caim e Abel, que Deus ordenou para eles que deveriam entregar ao Senhor daquilo que eles tinham. Uma vez perguntaram para mim assim, por que o sacrifício de Caim não foi aceito? Pergunta difícil a beça. Por que o sacrifício de Caim não foi aceito? O texto fala que Abel pegou uma ovelha, ele era pastor de ovelha, ele pegou uma ovelha e foi lá e matou aquela ovelha e sacrificou ao Senhor. E Caim, ele trabalhava como agricultor. Ele plantava chuchu, cebola, cenoura, abacate, né? Abóbora, e ele pegou aquelas verduras e foi e sacrificou ao Senhor aqueles legumes. Aí eu pergunto para vocês, o livro de Hebreus, o escritor de Hebreus falou o seguinte: sem
derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então é muito simples. Se você cortar uma abóbora, não vai sair sangue. Se você cortar chuchu, não vai sair sangue. O que ele poderia ter feito? Chegado para Abel, olha só, eu tenho que sacrificar o Senhor, mas eu preciso de um animal para sacrificar. Eu não posso sacrificar com legumes. Então vamos trocar. Não tinha dinheiro naquela época, né? Vamos fazer um escambo aqui, vamos trocar. Você me dá um animal, eu te dou um monte de legume e verdura. E ele poderia ter pego aquele animal e sacrificado o Senhor, e o sangue daquele animal seria derramado. Deus pode agradar de você, ou pode não agradar. Salmos, versículo 37, versículo 4, diz que se Deus se agradar, Ele vai realizar aquilo que deseja o teu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. Mas para Deus se agradar de você, você precisa estar em sintonia com Ele. Sabe o que é sintonia? Eu tenho um rádio no meu carro que é ruim a beça. Marcos está aí não, né? Marcos está lá fora. E às vezes eu quero botar numa rádio e não consigo, fico mexendo para lá, mexendo para cá. É difícil a sintonia. É mais ou menos isso. Nós temos que estar em sintonia com Deus. Em sintonia. Para que aquilo que eu faça, Deus se agrade. Gostaria que você começasse a pensar, pensem agora, imaginem, algo que vocês mais querem. Imaginem. Algo que vocês desejam muito. De repente um emprego com um salário melhor, uma graduação no seu emprego, né? Um cargo de chefia. É bom ser chefe, né? Ganha mais, né? Só manda, não trabalha. De repente uma vaga na faculdade, na universidade. Imaginaram? De repente um filho, uma família que não tem filho, deseja um filho. De repente a família tem 2, 3, quer mais um, né? Quer mais um. Né, Ricardo? Imagine. Agora imagina Deus se agradar de você a ponto de realizar o que você deseja. É assim, amados. É assim. É desse jeito. Agrada-te do Senhor, e Ele há de realizar tudo aquilo que deseja, que almeja o seu coração. Os seus sonhos serão realizados em nome de Jesus. A quem sacrificar? O povo de Israel muitas vezes sacrificaram aos ídolos. Como eu falei aqui anteriormente, a Moloque, aquele ídolo que aquelas nações ali adoravam. Mas nós temos consciência que é a Deus a que nós devemos adorar. Aí eu pergunto para você, como você usa o seu Deus? Como você usa o seu Deus? Como você aproveita o amor de Deus em sua vida? Como você tem aproveitado a vontade de Deus em sua vida? Como você tem aproveitado os desejos de Deus em sua vida? Como você tem aproveitado isso? Há pessoas que quando querem adorar o seu Deus, eles vão lá no seu armário, pegam o seu Deus, colocam diante dele, se ajoelha e quando termina, ele pega o seu Deus, coloca no armário e fecha novamente. O nosso Deus não é preciso ser tirado de armário, porque o nosso Deus está dentro do nosso coração. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e Deus está sempre presente em nossas vidas. Sacrifício de Isaac. Agora nós vamos para a nossa história. A nossa história, o texto que lemos, de Gênesis 22, versículos de 1 a 13, ela se dá em 3 lugares distintos. E esses 3 lugares nós podemos considerar como 3 etapas na vida do crente.
três etapas na vida do crente. A primeira situação aconteceu no acampamento, na casa de Abraão, do versículo 1 ao 3. Acompanhe comigo, por favor. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Deus fala com Abraão, dá uma ordem para ele. E quando é dada uma ordem, é preciso o quê? Que esta ordem seja obedecida. E o que mais tem discutido em nossos dias, em nossa igreja principalmente, é a respeito disso. Em obedecer. Em obedecer. Será que a ordem que nos é dada é tão difícil? Ou chega a ser até impossível de ser cumprida? A ordem que foi dada a Abraão: sai da sua casa, leva seu filho consigo e sacrifica-o a mim. Olha que ordem pesada. Olha que ordem pesada. Eu não vou nem perguntar aqui se alguém teria coragem de fazer isso que Abraão fez, e com certeza ninguém teria essa coragem. Eu não teria. Mas Abraão era um servo de Deus. Abraão era obediente. E Deus o chamou de amigo de Deus. E Deus foi tão bondoso com Abraão em lhe dar esse filho. Como falei anteriormente, ele tinha mais ou menos 100 anos de idade quando recebeu esse filho, um presente de Deus em sua vida, e de repente Deus fala assim: ó Abraão, não tem esse filho aí que eu te dei? Eu quero ele para mim. Você vai sacrificá-lo para mim. E agora? E agora? O texto diz que Abraão, no dia seguinte, ele saiu de sua casa, em direção ao local que Deus havia determinado. Por que Abraão não fez o sacrifício ali, em sua casa? Vamos aqui imaginar. Está lá Abraão, tem lá o local de sacrifício, o altar, ele bota as lenhas, e daqui a pouco pega seu filho: vem cá, Isaque, vem cá, deita aqui. Imagine se a mãe desse menino, desse homem, visse essa situação. Será que ela aceitaria? Será que Sara aceitaria ver Abraão se preparando para sacrificar o seu filho? Com certeza ela não aceitaria. E aquele povo ali em volta, será que aceitaria? Será que concordaria com aquilo? Mas Deus, em sua infinita sabedoria, falou para ele: eu quero o teu sacrifício, mas aqui não, eu quero lá. O nosso Deus, ele poderia simplesmente falar para nós assim: olha, fica na sua casa, não vai para o culto não, sacrifica em casa, adora em casa. Mas ele nos manda vir para a sua casa, para cultuarmos a ele aqui, para adorá-lo aqui. E assim ele fez com Abraão. Ele mandou que ele saísse de lá, assim como falou com Moisés: Moisés, fala para Faraó, eu já falei isso aqui hoje, para liberar o meu povo. E depois que eles saírem do Egito, depois de 3 dias, aí sim, o meu povo sacrificará a mim. Obediência é algo difícil realmente de se fazer. Levantou-se Abraão de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho, tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera.
sem nenhum questionamento. E quando nós recebemos a ordem do nosso pastor, às vezes queremos questionar. Por quê? Por que assim? Por que assado? Por que desse jeito? Por que não diferente? Quem aqui é servo? Levanta o braço. Quem é servo aqui? Sabe o que quer dizer servo? Servo é aquele que faz a vontade do seu Senhor. Esse é servo. Servo é aquele que faz a vontade do seu Senhor. E muitas vezes, nos nossos questionamentos, nós deixamos de ser servos. Porque estamos questionando aquele o qual nos deu uma ordem, enquanto devíamos somente obedecer. O segundo local, nós falamos sobre o primeiro, que é a casa dele. O segundo local é o percurso da sua casa, do seu local onde ele morava, até o local do sacrifício. Versículos 4 ao versículo 8, diz o seguinte: Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Vamos parar por aqui. 3 dias até chegar neste local. Eu fico imaginando naquela noite que ele dormiu para no dia seguinte sair para fazer o sacrifício, como foi aquela noite de Abraão. Imagina, amados. Será que ele conseguiu dormir? Pensando que no dia seguinte teria que sair para sacrificar o seu filho. E depois ele teve 3 dias de caminhada até o local. E o texto diz que ele caminhou pelo deserto. E durante aqueles 3 dias de caminhada, ele teve o tempo para o quê? Para pensar, para refletir. E sabe o que Deus faz? Deus, o nosso Deus, muitas vezes nos coloca no deserto para pensarmos e para refletirmos naquilo que Ele nos ordenou. 3 dias de caminhada até o local do sacrifício. Versículo 5. Disse Abraão a seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo da sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. O texto diz que Abraão falou o seguinte para os seus servos: Desculpa. Ficai aqui, eu irei, nós iremos e voltaremos. Ué, amados, mas Deus não falou que ele tinha que ir para sacrificar o seu filho? Se tinha ele, seu filho, o jumento e os 2 servos. Se ele mandou os 2 servos e o jumento ficar, e só ele e o filho que seria morto iria, como ele poderia dizer: iremos e voltaremos? É porque Abraão, ele cria que Deus era um Deus de promessas, e quando Deus promete, Ele é fiel. E ele acreditava que mesmo que Deus permitisse que a vida do seu filho fosse tirada, Ele a restauraria. Ele cria nisso. Sabe o que é isso, amados? Chama-se fé. E o escritor de Hebreus diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Se Abraão não tivesse fé, se Abraão não acreditasse em Deus, com certeza, tudo aquilo que ele fez
seria impossível de se realizar. Mas a fé de Abraão não só foi capaz de dá-lo um filho, ele com quase 100 anos, a sua esposa com quase 100 anos de idade, mas também Deus seria capaz de restituir seu filho, caso Deus permitisse que a sua vida fosse tirada. O nosso Deus é um Deus em que nós podemos crer e acreditar que o que Ele promete, Ele faz, porque Ele é fiel. O sacrifício de Isaque em semelhança com Cristo. Houveram dois sacrifícios. O sacrifício de Abraão em entregar o seu filho, e o sacrifício de Isaque em receber, em ser obediente à ordem de seu pai. Eu falei anteriormente que Isaque, ele tinha cerca de mais ou menos 25 anos de idade. Ele não era criança. Ele poderia ter falado assim: pai, estou fora, eu não quero participar desse negócio. Vamos sacrificar, o sacrifício sou eu? Negativo, não quero. Ele poderia ter falado assim. Ele poderia ter montado no jumento e ido embora. Mas ele foi fiel. Isaque, ele foi tão obediente quanto o seu pai. Abraão obedeceu a Deus em oferecer o seu filho, e o seu filho foi obediente ao seu pai em não desobedecê-lo diante dessa situação. E há uma grande semelhança entre o sacrifício de Isaque, que na realidade não foi realizado, com o sacrifício de Cristo, que aí sim foi realizado. Em Abraão nós temos a figura do pai, que é o nosso Deus, e em Isaque nós temos a figura do filho, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós vemos ali a situação se repetindo. O sacrifício precisava ser realizado. Alguém precisava morrer. E quando Deus olhou do céu para baixo, Ele não achou um justo sequer. Por quê? Todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Era preciso que houvesse um sacrifício, eu falei aqui no início, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tinha que haver um sacrifício, mas quem iria morrer? Você? Eu? A nossa morte não valeria de nada, porque nós somos pecadores. Tinha que ser um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem pecado. Então, o nosso Deus, em amor a nós, Ele enviou seu Filho para morrer, dando a sua vida em sacrifício, em meu lugar e em seu lugar. E sabe o que Ele pede de nós? Apenas uma coisa, bem diferente, bem mais simples do que aquilo que Ele exigiu de Abraão. O que Ele pede de nós é bem mais simples, bem mais fácil. Ele simplesmente nos pede que creia nele, o receba como o Senhor e Salvador de sua vida. O nosso Deus, Ele poderia ter feito tudo diferente, mas é assim que Ele quis. E o seu filho, diz a palavra de Deus, que ele foi obediente. Em momento algum, Jesus questionou se deveria ou não deveria, se iria ou não iria. Ele simplesmente foi. Ele obedeceu. Ele não questionou. Ele era o Filho de Deus, Ele era o próprio Deus. Ele poderia dizer: não, eu não quero morrer. E aí o que seria de nós? Segundo a palavra de Deus, nós estávamos irremediavelmente perdidos, sem Deus e sem salvação. Então, amados, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi para que nós não precisássemos morrer. Nós estávamos perdidos, sem Deus e sem salvação. Estávamos condenados, uma condenação eterna.
fora da presença de Deus, por causa do nosso pecado. Mas Cristo veio e através do seu sacrifício, Ele nos livrou dessa condenação. Hoje nós somos livres, livres da condenação do pecado, livres da condenação da morte, livres da condenação eterna e salvos por Cristo Jesus, com uma garantia de vida eterna ali na glória nos céus. Convido a igreja a se colocar de pé. Apaga a luz para mim, por favor. Apaga as luzes para mim, por favor. Alguém? A fé é algo maravilhoso, algo tão pequeno, duas palavras, duas letras, né? Uma palavra tão pequena chamada fé, e algo tão grandioso, tão grandioso. E quando nós passamos a exercitar esta fé, as coisas começam a acontecer em nossa vida de forma natural, e isso é maravilhoso. Deus se faz presente em nós neste momento. Quando ouviu o filho perguntar e o cordeiro onde Tá faltando está, vídeo, falta o vídeo. seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover. E esta fé, quando nós temos essa fé, nós temos capacidade de que as pessoas em torno de nós, eles começam a ser contagiados com isso. As pessoas olham para nós e veem que há algo diferente em nós. Nós somos diferentes. Eu creio que já aconteceu com você, de alguém chegar para você e dizer assim: olha, você é diferente. Você é diferente. Aí você pode dizer: eu sou diferente porque eu tenho fé. Eu creio num Deus, no Deus do impossível, um Deus que pode tudo que crer. Chega o momento da decisão, Senhor. Medite na letra desse hino. Vamos escolher. Com certeza Ele vai estar falando ao seu coração nesta noite. Quando ouviu o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover. Seu coração temeu, e lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é uma opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar. Ser Isaac deitar-se sobre as pedras do altar. Glória a Deus. Quando ouvi
sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando no lugar da decisão, um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar, seres ali deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé lhe pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, seres aqui deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Oh, oh, Feche seus olhos, feche seus olhos solentos, curva a sua cabeça e deixa Deus falar no seu coração. Muitas das vezes nós esquecemos de acreditar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós preferimos acreditar naquilo que vemos, naquilo que podemos tocar. Mas o nosso Deus, Ele nos experimenta. Ele experimenta a nossa fé. Por quê? Ele quer sempre nos preparar para algo mais, para algo maior. E eu tenho certeza que Deus, Ele quer isso de você. Ele está te preparando para algo maior, algo muito maior. De repente aquilo que você tem feito na sua casa, com a sua família, ainda é pouco. É preciso que você vá um pouco mais à frente, vá um pouco mais, acredite um pouco mais. Quantas mulheres têm abandonado as suas famílias, porque o seu esposo, às vezes bebe, se droga, se prostitui? Quantas mães e pais têm abandonado seus filhos, porque eles não querem fazer aquilo que eles desejam, que é a sua vontade? Às vezes diz, não quero mais você na minha casa, vai embora, procura um canto para você. Enquanto que a palavra de Deus nos ensina a acreditar, a perseverar, a ter fé, confiar em Deus, porque o nosso Deus, Ele há de realizar em nossas vidas muito mais do que aquilo que acreditamos, muito daquilo que pensamos, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O que nós podemos fazer, nós temos que fazer, mas aquilo que não podemos, aquilo que é impossível fazer, com certeza Deus vai estar entrando e fazendo a parte dele. Nós temos que agir diante dos problemas, das tribulações, das dificuldades, como se tudo dependesse de nós, mas confiar em Deus, crer em Deus, como se tudo dependesse dele. E pode ter certeza, a sua família, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, aquele seu amigo chegado, aquele companheiro seu de trabalho, ele precisa de você, ele necessita de alguém ao seu lado
que seja diferente, que pense e age de forma diferente, para que ele possa estar se apoiando. Você possa ser alguém que ele possa chamar para conversar, para se aconselhar. Aí você pode aproveitar e falar de Deus para ele, para que o nosso Deus, o Deus a quem cremos, o Deus a quem confiamos, o Deus criador dos céus e da terra, e que nos criou para a sua glória e para o seu louvor, ele é capaz de restaurar a sua casa, restaurar o seu lar, mudar o pensamento da sua esposa, mudar o pensamento do teu esposo, mudar o pensamento do teu filho e fazer diferente. É preciso que haja mudança em sua casa, mas a mudança não pode ser feita de qualquer maneira, não pode ser feita de qualquer jeito, não pode ser feita somente com críticas, com pedradas, com pauladas, com empurrões, mas com oração, acreditando que Deus pode fazer. Repitam comigo: Deus pode fazer. Fale de novo: Deus pode fazer. Deus pode mudar o seu lar, Deus pode mudar a sua casa, Deus pode mudar você. Que o Senhor nos abençoe. Amém.